Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e os seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo. Está entrando no ar o programa Literato, de André Punig, direto do escritório de literatura da Radioletras.com. Sejam bem-vindos ao programa Literato deste domingo. E o nosso homenageado completaria no dia 16 de junho deste ano 93 anos. Estamos falando de Ariano Suassuna, escritor, dramaturgo brasileiro, autor do Alto da Compadecida, considerada sua obra-prima, que foi adaptada para o cinema e televisão. Além de escritor renomado e um dos maiores do Brasil, Ariano foi professor e idealizador do movimento armorial, que valorizou as artes populares. Suassuna foi ocupante da cadeira número 32 na Academia Brasileira de Letras, eleito em 1989. Também foi membro da Academia Pernambucana de Letras e da Academia Paraibana de Letras. Sejam todos muito bem-vindos. Ariano Vilar Suassuna nasceu em 16 de junho de 1927, na cidade de João Pessoa, Paraíba. Nasceu no seio de uma família abastada, visto que seu pai, João Suassuna, era presidente de estado, cargo que mais tarde passa a ser de governador. Com o assassinato de seu pai em meio à Revolução de 30, a família muda-se para Taperoá e mais tarde para Campina Grande, ambas cidades na Paraíba. Na adolescência foi viver no Recife, capital de Pernambuco. Ali foi estudante do curso de Direito na Universidade Federal de Pernambuco, formando-se em 1950. Durante seus anos na graduação, escreve sua primeira peça de teatro, Uma Mulher Vestida de Sol, e com ela recebeu o Prêmio Nicolau Carlos Magno. Ao lado de Hermílio Barbosa Filho, funda o Teatro do Estudante de Pernambuco, e essa criação foi a chave para escrever mais peças, as quais foram encenadas no local. Chegou a trabalhar na área de advocacia, no entanto, não deixou de lado sua paixão pela escrita. Ele também teve uma formação em filosofia, e com isso ele vai escrevendo suas peças, os seus romances e filosofando a sua grande história de vida. Casou-se com Zélia de Andrade Lima Suassuna em 1957 e com ela teve 6 filhos. De volta ao Recife, começou a lecionar estética na Universidade Federal de Pernambuco a partir de 1956. Ainda nessa profissão, continuou atuando na dramaturgia e 3 anos mais tarde funda o Teatro Popular do Nordeste, também com o apoio de Hermílio Barbosa Filho. Permaneceu atuando como professor durante muitos anos e em 1994 aposentou-se pela Universidade Federal de Pernambuco. Muitas de suas obras estiveram voltadas para a literatura popular. Ligado a esses temas, Suassuna foi membro fundador do Conselho Federal de Cultura, cargo que ocupou de 1967 a 1973. Paralelo a isso, fez parte do Conselho Estadual de Cultura de Pernambuco entre os anos de 1968 e 1972. De 69 a 74, atuou como diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco. E a partir de 1970, ele encabeçou o movimento armorial, com foco nas expressões populares,
A ideia central era trazer à tona o folclore e as artes populares e conceder um valor erudito aos temas. Esse movimento inclui diversas manifestações artísticas, como a música, a dança, as artes plásticas, a literatura, o teatro, o cinema. E, segundo ele, era a favor da internacionalização da cultura, mas não acabando com as peculiaridades locais e nacionais. Suassuna recebeu o Prêmio Nacional de Ficção em 1973 e o Prêmio da Fundação Conrado Wessel em 2008. Pelo Alto da Compadecida, ganhou medalha de ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também pela Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade de Passo Fundo e Universidade Federal do Ceará. Suassuna faleceu em 23 de julho de 2014 no Recife, vítima de uma parada cardíaca. Escreveu ensaios, romances, dramaturgias e poemas. A maior parte de sua obra está relacionada com os elementos nordestinos. Assim, Suassuna explora a fala regional e parte do folclore brasileiro. O escritor possui uma vasta obra, dentre as quais citamos Uma Mulher Vestida de Sol, Cantam as Harpas de Sião ou Desertor de Princesa, Alto de João da Cruz, O Rico Avarento, Alta Compadecida, O Homem da Vaca e o Poder da Fortuna, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Ariano Suassuna foi considerado como integrante do movimento modernista de 1945, embora em sua obra sejam encontradas referências ao simbolismo e até mesmo ao barroco. E sobre a terceira fase do nosso modernismo, Malcolm Silverman tem um artigo muito interessante intitulado Breve Panorama do Modernismo no Brasil, onde ele diz, entre outras coisas, o seguinte: começava no cenário mundial, a partir de 1945, um confronto de dois sistemas sociopolíticos e diametralmente opostos, que dividiria o mundo em duas partes, o capitalismo e o comunismo. Frequentemente espelhando uma ou outra filosofia, os países do chamado Terceiro Mundo, especialmente os latino-americanos, alternaram curtos períodos democráticos com longos períodos de governos ditatoriais. No Brasil, chegava também ao fim o regime de 15 anos de poder de Getúlio Vargas, deposto pelos militares. Getúlio ainda voltaria à presidência, dessa vez eleito pelo povo que o idolatrava. Seu governo, no entanto, não chegou ao fim sob suspeita de irregularidades e Getúlio Vargas suicida-se em 1954. Dentre os presidentes que sucederam Getúlio, merece destaque a figura de Juscelino Kubitschek, eleito em 1955, praticando a política dos 50 anos em 5. Kubitschek apostou na industrialização como fonte de crescimento para o país. Um dos marcos de seu governo foi a construção da nova capital do país, Brasília, inaugurada em 1960. Enquanto isso, nessa mistura de euforia e incertezas, as artes prosperavam. Sucederam-se, então, 2 presidentes civis e segue-se o regime militar. A cultura, no entanto, passava por um período fértil, não só na literatura e teatro, como também na música, com o nascimento dos grandes festivais de música popular e do tropicalismo, movimento musical que contava com nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento e outros. Nessa terceira fase, também conhecida como pós-modernismo, o trabalho de elaboração do texto adquiriu enorme relevância. A partir da década de 40, a literatura apresenta uma verdadeira explosão de criatividade, com o aproveitamento da liberdade conquistada pela primeira geração modernista e pela superação das preocupações documentais da segunda geração. A concepção da literatura como arte da palavra atinge um ponto alto nesse período. Os principais motivos foram justamente a necessidade de expressão e as tentativas de driblar a censura do regime militar. Durante esse período, os escritores mais talentosos conseguem expressar-se de maneira inédita,
praticamente criando um novo código literário. Na poesia, presencia-se a rejeição da geração de 22. Surge o concretismo, a poesia praxe, o poema processo, o poema social, a poesia marginal e os músicos poetas. Na prosa, a exploração do psicológico e dos conflitos entre o homem e a modernidade, a busca da universalização e de uma literatura engajada e o mergulho no realismo fantástico e no romance de reportagem passam a ser o foco. A crônica, o conto, a prosa autobiográfica e o teatro ganham força. As diversidades de tendências já timidamente evidenciadas nos dois momentos anteriores acentuou-se no terceiro momento do modernismo. A exploração das potencialidades expressivas da língua portuguesa foi se impondo como o aspecto mais relevante para a criação literária, marcando-se o período por relativo desapego às circunstâncias exteriores e pela valorização do que é acentuadamente literário, a palavra, o significante e o texto. Na poesia, essa revalorização do código linguístico se manifestou em diversas tendências e momentos distintos. O primeiro ocorreu a partir dos anos 40, com dois enfoques fundamentais: a poesia cuidadosamente elaborada e a poesia inspirada na realidade exterior, onde sobressaíam temas como a angústia do ser humano e a difícil sobrevivência nas cidades e no campo. Os maiores nomes dessa tendência são João Cabral de Melo Neto e Ferreira Goulart. Outra tendência poética iniciou-se em 1956, com a exposição sobre a poesia concreta de Décio Pignatari, e pouco tempo depois tivemos o surgimento da poesia praxis de Mário Chame e o poema Processo de Vladimir Dias Pino. A poesia cuidadosamente elaborada da segunda metade dos anos 40 é marcada pela geração de 45. Essa geração tem como marco a publicação dos 9 números da revista Orfeu, no Rio de Janeiro. Pregavam, acima de tudo, a rejeição aos moldes modernistas da geração de 22, ou seja, o fim do verso livre, da paródia, da ironia, do poema piada, e a poesia deveria seguir um modelo mais formal, de cunho neoparnasiano ou neossimbolista, com versificação mais regrada, maior erudição com relação às palavras e o uso de temas universais. Contrapondo-se a toda essa busca pelos padrões clássicos, Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos criaram o concretismo, que condizia mais com a rapidez e agilidade da sociedade moderna. O concretismo vai além de tudo o que o modernismo conquistou. Prega o fim do verso, do lirismo e do tema, a exploração do espaço em branco e a decomposição e montagem de palavras com seus vários sentidos e correlações com outras palavras. O poema em si muitas vezes lembra um cartaz publicitário que se evidencia pelo apelo visual e permite várias leituras. Outro movimento de profunda importância literária é o da poesia praxis, liderado pelo poeta Mário Chame e Cassiano Ricardo. A poesia, segundo essa nova concepção, deve ser energética e dinâmica, com um conteúdo de importância, podendo ser transformada e reformulada pelo leitor, permitindo uma leitura múltipla. O poema processo, assim como a poesia concreta, apela para o campo visual, através do uso de cortes e colagens e de signos não verbais. São poemas de apreciação e compreensão muito truncadas, mais para serem vistos do que lidos. A poesia social surge para trazer novamente à tona a força do verso, abolido pelo concretismo e pelo poema processo, sendo que a principal preocupação está sempre voltada para o retrato da realidade social. A poesia marginal mantém, no entanto, algumas relações com o concretismo e o poema processo. Sua linguagem é marcada pela busca da descrição do cotidiano, do instante, numa linguagem mais simples e em um tom coloquial, que tem como marca a ironia, o humor e o desprezo à elite e à sociedade, retomando algumas características da obra de Oswald de Andrade. As poesias eram, na maioria dos casos, rodadas em mimeógrafos e entregues de mão em mão. Uma das características da poesia contemporânea é a busca cada vez maior
de uma intertextualidade com outros meios de expressão, exigindo uma linguagem cada vez mais fragmentada e rápida, que muitas vezes contrasta com uma necessidade de reencontro com os padrões clássicos, onde se evidenciam poemas mais longos e lineares. Outra característica relevante que só veio a contribuir para a difusão da poesia foi seu casamento com a música popular, o que acentua o crescimento dos meios de comunicação de massa e a produção mais industrializada da literatura. Surgiram músicos poetas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento e outros, precedidos pela excelência de Vinícius de Moraes. A publicação do livro Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, em 1944, já indiciava um novo caminho. A prosa das décadas de 40 e 50 seria marcada pela exploração do campo psicológico das personagens, pelo urbanismo, que revela a relação conflituosa entre o homem e a modernidade, e o regionalismo, que renova a linguagem literária numa profunda busca pela universalização. Carlos Heitor Coni estreia com O Ventre em 1958, Rubem Fonseca com Os Prisioneiros em 1963 e começa a sair de Érico Veríssimo o incomparável O Tempo e o Vento em 1949. Outro nome se destacaria dentro dessa nova concepção literária, Guimarães Rosa. Enquanto Clarice Lispector vai usar na maioria das vezes o cenário das grandes cidades como pretexto para expressar o mundo interior das personagens, Guimarães Rosa, especialmente em Grande Sertão, Veredas, 1956, usa do testemunho realista e de uma linguagem completamente inovadora e mítica para redescobrir a linguagem e o sertão do Brasil, ampliando o conceito do sertão e do sertanejo que ali vive. A prosa urbana será cada vez mais explorada a partir dos anos 60, seja no conto, seja no romance, mostrando os problemas decorrentes do progresso e um ser humano cada vez mais solitário, marginalizado e vítima de um mundo violento que se fecha e enfrenta também a si mesmo. A linguagem vai tender cada vez mais à concisão e à fragmentação, rompendo muitas vezes com a linearidade temporal e espacial, tentando descrever o fluxo do pensamento e mostrando a rapidez e o absurdo da modernidade, exemplificado no fragmentadíssimo Zero, de Loyola Brandão, 1975. A partir dos mesmos campos urbanos e psicológicos que propulsionaram a literatura dos anos 40 e 50, nascem a prosa mais introspectiva e intimista, o realismo fantástico e o romance-reportagem. Outros gêneros ganham força dentro do panorama literário brasileiro. São a prosa autobiográfica ou memórias, o conto e a crônica, sendo que os dois últimos se consolidaram como modelos de literatura moderna. O conto consegue a síntese e a rapidez que a modernidade pede, mostrando-se mais fácil e mais ágil de ser lido. A crônica ganhou um espaço muito grande dentro dos principais veículos de comunicação, como a revista e o jornal, devido à sua linguagem mais coloquial, sua ligação mais íntima com o cotidiano, sua irreverência e ironia e sua mais fácil assimilação por parte dos leitores. Nela destacando-se escritores consagrados e novos, como por exemplo Carlos Drummond de Andrade, Rubem Fonseca, Fernando Sabino, Sérgio Santana, Rubem Braga. Não se pode deixar de destacar a revolução do teatro brasileiro, que perdia terreno para o rádio e o cinema. Ele sofreu a partir dos anos 40, principalmente com a estreia da peça Vestido de Noiva, em 1943, de Nelson Rodrigues. Promoveu uma verdadeira renovação
com relação à ação, aos personagens, ao tempo e ao espaço. Nas décadas de 60 e 70, o teatro mostra também uma preocupação política que expressa um forte nacionalismo, preocupado em revelar e denunciar a realidade agonizante do Brasil. O teatro dessa fase busca uma ligação e uma participação cada vez mais sólida do público dentro da peça e revela atores, diretores e dramaturgos de qualidade excepcional, premiados nacional e internacionalmente. Ouçamos agora uma conversa entre Abu Janra e Suassuna, que tratam, dentre outras coisas, sobre o teatro e a cultura. E nós temos aqui hoje uma das pessoas mais importantes na história do teatro brasileiro, na história da música brasileira, na história da Secretaria de Cultura de um Estado. Nós temos aqui hoje, sabem quem? Ariano Suassuna. Ariano, não me provoca muito, Ariano, só me responda o seguinte: tem solução no teatro brasileiro? Acho que sim, Abujamra. Veja bem, eu sustento sempre a opinião de que a gente só não encontra solução, a gente só se deixa vencer por fatores, por exemplo, como o fator econômico, por exemplo, porque fala-se muito na falta de verba, de que a gente só se deixa vencer se a gente for subornável, tá certo? Mas se a gente adota uma postura de uma pobreza libertadora, a gente deve disso tomar o exemplo do nosso povo. Você veja, você falou aqui do Recife, você tomou uma manifestação cultural como o Maracatu Rural, por exemplo. O Maracatu Rural, Abujamra, é feito por cortadores de cana. São pessoas que passam 6 meses do ano desempregadas. Só trabalham no tempo da produção da cana. Coisa mais cubana? Pois é, exatamente. O Alto da Compadecida, que emocionou a todos nós, que mudou. A gente vê um escritor que pegava esses autores e jogava para cá, para todo esse Nordeste, e a descoberta dos teus romances, A Pedra do Reino, meu Deus do céu, aquela outra peça que foi feita pela Cleide, pela Cacilda, O Santo e a Porta. o Santo e a Porta estourou em todos os lugares. Parou de escrever? Veio para o romance agora? Veja bem, eu sou um escritor lento. Eu demoro muito a escrever. A Pedra do Reino eu levei 12 anos escrevendo, tá certo? Mas Pedalei eu fiz na Praça das... Eu falei a Pedalei, foi um erro. A Pedra do Reino. A Pedra do Reino, no romance. Passei 12 anos escrevendo. Agora, você não deixou o Antunes adaptar até hoje, né? Não, agora estamos entendidos, ele vai adaptar. Ele está adaptando já. Vai fazer. Vai fazer. É um dos maiores desse país, você sabe. Eu né? sei, e gosto muito dele. Eu não concordei com a maneira como ele fez a primeira vez a adaptação. Sim. Porque ele, em vez de fazer a adaptação da Pedra do Reino, como nós tínhamos combinado, ele pegou a segunda parte, da qual eu já não gostava, que eu achava que era um erro, e ele fez a adaptação com a Nós segunda temos que parte. pegar autores mortos mesmo, né? Eu vi um diretor maravilhoso da Argentina, pegou o Strindberg, A Estrada de Damasco, pegou a parte mais difícil do Strindberg, que era uma coisa fantástica, ele fez lá. Se o Strindberg tivesse também ia lá, Ariano Suassuna, eu não ia deixar. Não ia deixar. E foi um dos maiores espetáculos que eu vi. Mas eu gosto muito de teatro, mas eu não vou ao cúmulo de apressar a minha morte somente para ajudar na adaptação da Pedra do Reino. Aí, você sabe que a Penhalei, que coisa curiosa, eu fiz essa peça em 1965 na rua, na Praça da Sé, teatro de rua, na Praça da Sé, em frente à Catedral. Foi um sucesso extraordinário, que estava existindo aquela coisa de começando assim, a ditadura a mostrar as garras com violência, e o seu espetáculo foi um alívio para todo mundo que assistia. E percorremos todos os bairros lá. Aí me diz uma coisa, a gente está precisando de umas peças suas, você não quer mais escrever, não? Não, veja bem, então, nesses 12 anos que eu passei lá escrevendo A Pedra do Reino, eu parava e escrevia alguma coisa. Escrevi uma peça chamada As Conchambranças de Quaderna. Quaderna é o personagem principal do romance da Pedra do Reino. Aí eu escrevi 3 peças em um ato
que juntas formam um espetáculo chamado As Conchabranças de Quaderno. Não fizeram ainda. No Sul, não. Fizemos aqui. Cadê essa peça? Pra gente fracassar com categoria. Eu lhe mando. Quaderno cheira João Cabral, o que é? É o mesmo nome. João Cabral escreveu um livro de poemas chamado Quaderna. Mas, no meu caso, Abujanra, Quaderna é o sobrenome do personagem. Ele chama-se Dom Pedro Diniz Quaderna. Quaderna é o sobrenome dele. Quantos personagens tem? Isso já é... A Pedra do Reino. Não. As Conchabranças do Quaderno. Não me lembro não, mas não tem pouco não. Eu sou Se a gente cortar algum, você mata a gente. Sabe que tem uma história que corre no Sul, que um ator fez um personagem seu e que ele aviadou um pouco o personagem, você subiu e bateu nele, é verdade? Não é verdade. Não é verdade. Diz uma coisa, Ariano, e como secretário de Cultura, como é que você fez para conviver com a burocracia trágica do Estado? Olha, eu tive condições muito boas. O governador confiava em mim, confia em mim, e o então governador Miguel Arraes, e me deu liberdade total. Eu não me aperriei com burocracia, não. Eu disse logo a ele que essa parte eu não sabia cuidar. Aí aqui em Pernambuco, eu não sei dos outros estados, tem uma figura que se chama o secretário adjunto. Então eu escolhi uma pessoa para ser secretária adjunto para tratar dessas coisas. E eu só ficava mesmo na parte criadora. Olha, Abujanra, me deu muito trabalho a secretaria, mas eu não me arrependi, não. Por que te deu trabalho? Bom, deu trabalho porque você sabe que essas coisas dão trabalho. Eu não aceito nada que eu não me empenhe profundamente, está entendendo? Então, eu entrei, eu fiz o que era porque me era possível. E os funcionários públicos, como funcionaram? Veja bem, a primeira coisa que eu pedi ao doutor Arraes, eu tinha direito a ter 5 assessores. Aí eu disse, eu não quero assessor político, não. Eu quero assessores artistas. Porque eu sabia que ia ter pouca verba. Então eu contratei um músico, tá entendendo? Um escultor, e saí por aí. Você foi privilegiado como secretário? Sim, fui um privilegiado. Mestre Salustiano foi meu assessor. Eu chamei Mestre Salustiano para ser meu assessor no campo da cultura popular. Maravilha. Isso aqui é o Limiar Zumbi, foi construído aí no tempo de Ariano Suassuna. Ele mostrou essa riqueza para nós e a gente sempre procura zelar por ela para dar os acontecimentos aqui sempre, todo ano. Eu fui assessor especial, 4 anos. Foi ótimo, me deu condição de trabalho. Ele da AVE foi uma das pessoas que me deu muita condição de trabalho. Então a secretaria era assim. E outra coisa, quando eu entrei lá, eu já sabia que a gente ia ter dificuldade de dinheiro, aí dentro daquela linha que eu lhe falei, da pobreza, eu digo, eu vou me virar com as cartas de que eu disponho na mesa. Então, eu inventei isso que ficou conhecido como aula espetáculo. Eu disse, porque mesmo que não tenha dinheiro, uma aula espetáculo que dava era o próprio secretário. Você já é o espetáculo? Eu não digo que já sou espetáculo, mas eu levava normalmente, mesmo assim, eu disse, eu vou ver se eu, pelo menos, eu desencadeio no país uma discussão sobre a cultura brasileira, que estava por baixo, marginalizada, desprezada como uma coisa de segunda categoria, arcaica. Sobre a sua obra O Alto da Compadecida, ouçam o que disse o nosso glorioso e saudoso Ariano Suassuna. A estreia do Alto da Compadecida no Rio de Janeiro, essa me deu uma sensação de alegria muito grande. Foi. Porque, pelo seguinte, veja bem, eu era totalmente desconhecido. Eu casei no dia 19 de janeiro de 1957. No dia 22,
eu viajei para o Rio, porque o Alto da Compadecida, o espetáculo aqui estava sendo levado para participar de um festival no Rio de Janeiro, promovido por Dulcina, a grande atriz brasileira, e era um festival nacional. Cada estado mandou um representante, e o nosso foi. Foi no Teatro Dulcina, lá no Rio, na Cinelândia. Pois bem, o festival começou no dia 22, a peça foi vaiada. No dia 23, a peça foi vaiada. No dia 24, a peça foi vaiada. No dia 25 era eu. Aí eu entrei apavorado no teatro. Eu digo, agora chegar eu aqui com essa peça, com o Padre Cício, cachorro enterrado de latim. Minha Nossa Senhora, pois bem, eu vou dizer, correndo o risco de desmentir que não sou vaidoso, eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi uma coisa daquela no dia da estreia. Inclusive porque a maior parte da plateia era interessada em torcer contra, porque eram participantes. Das outras festas? Sim, mas um povo, tinha um camarada Junimim que não se contentava em aplaudir não. Ele subia na cadeira e batia com os pés na cadeira. Eu nunca vi uma coisa daquela não. Logo no primeiro ato, quando terminou o primeiro ato, os críticos que estavam lá e que iam ser os julgadores, correram para mim e disseram, como é que vai ser a da agora? A gente, porque termina a primeira parte, morre todo mundo, né? Todo mundo é fuzilado. Aí eles disseram, nós estamos apavorados, como é que você... daí do terceiro ato, aí eu disse para eles, olha, eu assumo a responsabilidade, eu só estava com medo do primeiro e do segundo ato. Desse agora eu assumo a responsabilidade. Pois bem, aí eles fizeram outra coisa que foi curiosa, é porque eles não podiam nem se pronunciar, porque eles eram os julgadores, eram os críticos de teatro que iam escolher o melhor espetáculo. Eles, na primeira noite, e cada grupo apresentava uma noite, eles então fizeram um pré-julgamento, que eles chegaram com um abaixo-assinado pedindo a Dulcina que ia acabar do festival, cedesse o teatro para passar mais uma semana o Alto da Compadecida. E que realmente aí ganhou a medalha. Pronto, agora ganhou a medalha, mas eu lhe digo com franqueza que a mim me causou mais alegria a reação do público do que a medalha de ouro que a gente ganhou. Poema Lápide, de Ariano Suassuna. Quando eu morrer, não soltem meu cavalo nas pedras do meu pasto incendiado. Fustiguem-lhe seu dorso alardeado com a espora de ouro até matá-lo. Um de meus filhos deve cavalgá-lo numa sela de couro esverdeado, que arraste pelo chão pedroso e pardo chapas de cobre, sinos e badalos. Assim, com o raio e o cobre percutido, tropel de cascos, sangue do castanho, talvez se finja o som de ouro fundido, que em vão, sangue insensato e vagabundo, tentei forjar no meu cantar estranho, à tez da minha fera e ao sol do mundo. E para encerrarmos a programação de hoje, ouçamos esta bela homenagem de Rolando Boldrin a Ariano Suassuna, com o seu poema A Chegada de Suassuna no Céu. Nos planos do firmamento, Jesus concebeu um plano. Queria mostrar um espetáculo e oferecer ao soberano. Precisava de um dramaturgo. Pensou logo em Ariano. Mandou do céu um convite, mas o Ariano não leu, pois veio no outro idioma. Ele botou num canto e esqueceu. Nem sequer observou que foi Cristo que escreveu. Bom, Jesus, sem ter a resposta, logo torceu o bigode. Sabia que Suassuna era teimoso feito um bode. Não atender a Jesus. Oh, meu Deus, como é que pode?
Bom, perdendo a santa paciência, apelou para outro suporte. Para cumprir essa missão, ordenou a Dona Morte: vá buscar esse escritor e que a sua foice não perca o corte. A Morte veio ao país como turista estrangeiro, achando que o Brasil era o Rio de Janeiro. No rastro de Suassuna, sobrou para o Baldo Ribeiro. Depois, comparando o Baldo, viu que tinha errado os planos. Nem a imagem parecia, devia ser um engano. Então perguntou ao João: e onde eu acho o Ariano? O João, o Baldo, coitado, quase que fica maluco naquele susto arretado, e na ponta do cavuco, gaguejando, foi falando: ele mora em Pernambuco. Xiii, danou-se, diz a Dona Morte. Dinheiro não tenho mais. Recife fica mais longe, e esse Ariano aí é sagaz. Escapou mais uma vez. Ah, vai você mesmo, rapaz. Quando chegou lá no céu, com aquele escritor baiano, Cristo lhe deu uma bronca. Você estragou meus planos. Eu pedi um da Paraíba, você me trouxe um baiano. E disse, já logo emendando: João Baldo é talentoso, porém não escreve tudo. Viva o povo brasileiro é sua obra de estudo. Mas eu quero uma peça de humor, que o céu está muito sisudo. Foi consultar os arquivos para ressuscitar o João, mas achou desnecessário, pois já era ocasião dele também prestar conta aqui na Santa Mansão. Dona Morte, então, foi para o Recife e ficou lá de plantão na porta do Ariano com sua foice e um arpão e resmungando: qualquer hora ele cai na minha mão. Dona Morte, colonizada, pensando em lhe agradar, escreveu uma frase assim: welcome, Ariano. Aí é que ele não quis entrar. E ficou mais revoltado ainda, chegou até a passar mal. Pediu para ser internado. E a Morte sempre seguindo só para esperar o final. Bom, eu não sei se o Ariano morreu de raiva ou de medo, que ele era contra estrangeirismo, isso nunca foi segredo, né? O certo é que a Morte levou ele sem lhe tocar com um dedo. Um anjinho de recado foi chamar o soberano, dizendo: agora o senhor vai concretizar seu plano. São Pedro está lá na porta recebendo o Ariano. Jesus saiu apressado, apertando o nó da manta, e disse: vou me lembrar dessa data como santa. A arte de Ariano em toda parte ela encanta. Logo chegou uns companheiros, com um chapelão de pai assim, chegou Ascenso Ferreira, um grande câmara cascudo, Zé Pacheco e Zé Limeira, João Firmino Cabral foi engrossando a fileira, e o próprio João Baldo Ribeiro, que tinha ido por engano, veio de braços abertos para abraçar Ariano. E Suassuna falou: ô João, morrer não estava em meus planos. Depois chegou Jorge Amado, o ator Paulo Goulart. Veio também Chico Anísio, que começou a contar um caso muito engraçado, descontraindo o lugar. Por fim chegou Jesus Cristo, com seu rosto bronzeado, veio de braços abertos. Suassuna, todo emocionado, disse assim: ei, seu mestre, o resto é papo furado. Suassuna, que na vida sonhou em ser imortal, entrou para a academia, mas percebeu afinal que imortal é a vida no plano celestial. Jesus explicou seu plano de fazer uma companhia de teatro, e ele era o escritor que ele queria, para escrever suas peças, enchendo o céu de alegria. Nisso, Ariano responde: senhor, eu me sinto honrado, porém escrever uma obra é serviço demorado. Às vezes gasto 10 anos para obter resultado. Nisso Jesus gargalhou e disse: fica à vontade, tempo aqui não é problema. Estamos na eternidade e você pode criar a maior tranquilidade. Um homem pequenininho com um chapeuzinho banzeiro, com um singelo instrumento, tocou um coco ligeiro falando da Paraíba. Era o Jackson do pandeiro. Logo chegou Luiz Gonzaga, lindu do trio nordestino, e apontou Dominguinhos junto a José Clementino e o grande Humberto Teixeira, Raul e Zé Marcolino. Depois chegou o Marinês, com Abdias de lado, assim,
E Valdir Soriano com vozeirão impostado cantando Eu não sou cachorro não. Como sempre, apaixonado. Veio então Silvio Romero com Catulo da Paixão. Suassuna aí enxugou as lágrimas de emoção, porque o Catulo, com seu pinho, sabe o que ele cantou? Luar do Sertão. Leandro Gomes de Barros, junto a Leonardo Mota, chegou Juvenal Galeno, o Tarsílio Patriota, até Rui Barbosa veio com o título de poliglota. Chegou Regina Dourado, tocada de emoção, juntinho de Ariano, veio e beijou sua mão e disse, na sua peça eu quero participação. Ariano então dedicou-se àquele projeto novo e ao concluir sua peça, Jesus deu o seu aprovo. E a peça foi encenada finalmente para o povo. Ariano foi Quixote, lutou de alma pura contra a arte descartável, vestiu a sua armadura. Em qualquer dia do ano, eu digo, viva Ariano Suassuna, padroeiro da cultura. Obrigado, Rolando Boldrin, por essa incrível homenagem. Obrigado, Ariano Suassuna. Obrigado, ouvintes. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana e até o nosso próximo encontro.